O tema de hoje é fortalezas, sofismas e altivezes. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esta carta foi escrita à igreja dos Coríntios, mas ela foi escrita à igreja Cristo Vive. Eu vou receber este ensinamento como um recado de Deus de segurança absoluta nestes dias do fim. Diz o apóstolo São Paulo em 2 Coríntios 10, 4 e 5: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. E elas são poderosas para destruir fortalezas, anular os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que esta palavra seja como uma semente que será semeada na terra fértil do teu coração. Diga: o meu coração é de terra fértil. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez eu testemunho de uma paz que invadiu o meu coração. Uma paz que quer dizer segurança, que quer dizer o Senhor está agindo, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Então, Senhor, nesta hora, com a mansidão e a tranquilidade do Espírito, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, a minha mente e o meu coração, para que eu possa ministrar à igreja presencial e ministrar a milhares de pessoas que estão nas mídias sociais. Alguns estão mesmo acuados, alguns estão se sentindo absolutamente acuados, Pai, incapacitados, Deus, perturbados, e que precisam de ouvir a Tua voz. Canta gente acovardada, Pai, porque estão dando ouvidos à voz da mídia, Deus, que veio para gerar o pânico e tentar, através do pânico, desestruturar o governo desta nação. Não vão conseguir. Deus está no controle. Então, Senhor, usa-me para fortalecer a igreja, abençoar as vidas e fazer com que olhos espirituais sejam iluminados, para que todos compreendam a herança e a esperança dos santos. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé. A Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Lembra-se que Paulo disse a Coríntios: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então esta é uma advertência e uma admoestação do Senhor. Ele está dizendo: você é uma nova criatura. O teu passado já passou. Entendemos também que com a nossa conversão nós fomos livrados das trevas. Olhe como é que Paulo ensinou aos Colossenses 1: ele nos libertou do império das trevas
Veja que isto está no pretérito perfeito passado. Ele nos libertou. Já aconteceu na cruz do Calvário. Ou seja, trevas não têm mais domínio sobre nós. E disse: nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, somos novas criaturas, fomos livrados das trevas. Agora, lembre-se que esta obra foi perfeita. Diz em 1 João 2,2 que Ele é a propiciação, Ele é o pagamento, o preço que precisava de ser pago para que fôssemos livres do pecado. Teologicamente, biblicamente, chama-se a propiciação. Já aconteceu. Portanto, somos novas criaturas, fomos livrados das trevas, Jesus foi a propiciação dos nossos pecados, estamos livres disto. Agora, nós não podemos permitir que o nosso passado volte a influenciar e a determinar o nosso presente. Veja, passou, a vida velha passou, agora estamos livres das trevas, o Senhor já pagou o preço, a obra está completa. Mas a verdade é que muitas vezes o passado volta e influencia o presente da vida do povo de Deus. Jesus diz em João 10,10: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, amados, é impossível viver uma vida abundante em Cristo quando nós carregamos situações da velha vida. Nós temos uma nova vida. A vida velha passou. Mas a verdade é que às vezes também por agentes opressores, por forças tenebrosas, por setas e dardos, situações que deveriam de estar nas profundezas do mar, como disse o profeta Miqueias, voltam. E eu quero lhe falar exatamente de algo que você precisa de conhecer e que tantas vezes tem sido o motivo da derrota de muita gente: fortalezas. Então é muito comum vermos fortalezas, algo que quer tomar o lugar de Jesus em nossa vida. Às vezes a pessoa diz: mas apóstolo, eu não consigo viver uma vida espiritual perfeita porque eu tenho problemas de personalidade. O meu caráter não muda, não tenho jeito de mudar, já tentei, não consigo. Amado, quando a pessoa cristã evangélica, que é uma nova criatura, que já foi livre das trevas, Jesus já pagou o preço do pecado, ainda apresenta esse tipo de confissão, ela está debaixo de uma fortaleza. Fortalezas. E as fortalezas se instalam porque às vezes as pessoas deixam brechas nas suas vidas. E uma vida debaixo do domínio de uma fortaleza é desesperador. Porque às vezes junto com esta fortaleza vem a descrença, vem a angústia, vem a tristeza, vem o desânimo, vem a ira, vem o medo. E eu tenho explicado à igreja que o medo é contagioso. Eu creio que a maior fortaleza que existe é a fortaleza do medo. E estes dias eu tenho me surpreendido. Eu tenho trocado aí WhatsApps com os intercessores e eu tenho me surpreendido. Pessoas que eu achava que poderiam fracassar estão firmes e fortes. E eu descobri um monte de gente que tem sido, como cristãos, agentes do apocalipse.
só notícia má, só pesadelo. São pessoas que estão debaixo de fortalezas, professor Sena. Eu ontem tive que dizer a uma irmã: por favor, fique quieta. Não mande mais nenhuma notícia, porque eu não recebi nenhuma das notícias que a senhora mandou. Eu não recebi nenhuma delas. Porque toda hora vem, sabe? Essas pessoas estão presas a fortalezas. Então eu volto a dizer, eu me surpreendi. Algumas pessoas que eu olhava aqui na igreja, e alguns estão aqui, que eu achava, poxa, esta pessoa vai fracassar no primeiro vento. Estão fortes, amado. E pessoas que eu achava que eram pessoas que já tinham muito tempo de experiência, foram os primeiros a fracassar. Isso se chama fortaleza. Sabe, algo que domina a mente, limita e incapacita. E Paulo disse que estas fortalezas precisavam de ser demolidas. Porque se eu deixo às vezes uma lembrança me trazer dor, angústia, sabe aquela coisa que se repete. Uma irmã estava falando comigo e disse: eu nunca vou tirar a carteira de habilitação. Meu marido já me deu carro, já tenho carro na garagem, mas eu não tenho capacidade. Isto aqui é o domínio de quê? De uma fortaleza. Pastor, porque o mundo vai acabar. Isto é uma fortaleza. Volto a dizer, eu me surpreendi. Algumas pessoas que estão sendo tão negativas, foram surpresas para mim. Eu achava que pelo tempo decorrido a pessoa já tinha uma experiência com Deus, já sabe que não pode se deixar levar por qualquer palavra. Eu não posso ouvir qualquer voz, amado. Então agora vem montes de videozinhos, porque o corona. Então, em vez das pessoas dizer: Jesus, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de subir. Não, e o corona. No outro dia até disseram que é o Corolla, né? O Corolla, que é o Corolla vírus. Então já ninguém está querendo comprar carro Corolla, porque diz que o Corolla é Corolla vírus, né? Outro dia alguém me chamou de coroa vírus. Poxa, mano. Só que o meu vírus é pro bem, não é? Então, fortalezas precisam de ser demolidas. Nós precisamos de arrancar pela raiz, hoje, qualquer fortaleza de limitação à nossa vida. Porque às vezes são ideias que são mentirosas, que se vão instalando na mente. Às vezes são acusações contra a verdade de Deus. Deus diz uma coisa e vem uma mentira, e aquela mentira se sobrepõe à verdade e se instala na mente e no coração do crente. Paulo disse em 2 Coríntios 10:5, diz que são altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus, que se levantam contra a verdade de Deus. E é preciso que nós levemos cativos os pensamentos, porque é aqui na nossa mente que está o grande campo de batalha. Às vezes são mentiras sobre Deus. Você sabe que os agentes perversos, os principados, potestades, as forças dominadoras, forças tenebrosas do mal, forças espirituais do mal, elas lançam mentiras contra Deus, ou sobre Deus. O Senhor vai te abandonar, o Senhor não tem poder para cura, o Senhor, sabe, são mentiras. Mentiras sobre Deus, mentiras sobre quem é Deus, mentiras sobre o que Ele faz, mentira de quem nós somos em Cristo, como Ele nos vê. Olha, os agentes perversos, mentirosos, lançam mentiras. E se eu as recebo, essas mentiras se tornam uma fortaleza. Então,
não aceite nenhuma mentira, senão você ficará aprisionado em trevas. Nós estamos aqui esta manhã, na autoridade do nome de Jesus, para destruir essas fortalezas, para derrubá-las. Pastor, e como é que se destroem fortalezas, se derrubam as fortalezas? Concordando com o que Deus e a sua palavra diz. Tudo que se levanta contra o conhecimento é uma fortaleza. Por isso eu ensino na igreja, se está na Bíblia, eu creio. Deus diz, eu recebo. Porque se eu aceitar um argumento do mundo, se eu não renunciar a essa mentira, se eu não derrubar essa fortaleza terá domínio sobre mim. E nós precisamos de destruí-las hoje, porque as notícias estão aí, dia e noite. Dia e noite. Se você ficar agarrado aos jornais, se você ficar agarrado às mídias, há interesses escusos e escuros para agitar a nossa nação. E nós somos evangélicos. Nós não podemos deixar que fortalezas nos derrubem. Nós temos que derrubá-las entrando em concordância com a palavra. Porque é a palavra que derruba. É a palavra que faz a pessoa renunciar à mentira. Então, tudo que é contra o conhecimento de Deus e a sua palavra, tudo hoje tem que ser quebrado. Tem que ser derrubado. Tem que ser arrancado. Porque, amados, algumas pessoas estão achando que isto é uma grande loucura. Que Deus não age nada, que Deus não está no controle de nada, que isto é tudo utopia. E se eu pensar desta forma, eu estarei aprisionado numa fortaleza. Que Paulo disse, nós temos armas espirituais para derrubá-las, não é para deixá-las de pé. Então, eu derrubo uma fortaleza quando eu concordo com a palavra. Lembra o que ele disse? Ainda antes, bispo, levando o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Então, a notícia diz, vai morrer o mundo. Eu digo, não, Deus é por mim, quem será contra mim? Porque a pessoa, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor. Eu estou derrubando as fortalezas. Isso é muito importante. Porque senão gera uma ansiedade e vai parecer que a nossa igreja é a única igreja que está pregando no deserto. A nossa sociedade tem fortalezas. Há poucos dias atrás, o povo estava escarnecendo de Jesus Cristo, humilhando nos carnavais da vida, nos filmes da vida. E o Brasil aplaudia. Isto é uma fortaleza. Não, porque nós temos liberdade. Então, a liberdade permite dizer o que quiser. E se eu sou um humorista, eu tenho o direito de dizer o que quiser. Isto é uma fortaleza. Não tem direito de nada, amado. Isto não é uma sociedade anárquica. Somos uma democracia estabelecida, com regras, com constituição. Então, a sociedade cria fortalezas e grande parte do povo de Deus se deixa aprisionar por elas. Eu não deixo. Eu não me deixo aprisionar por nenhuma fortaleza. Podem achar que é loucura, mas isto não é loucura para os que se perdem. É loucura para os que se perdem. Eu fico com a Bíblia, e todas as vezes que eu concordo com a Bíblia, não há fortalezas na minha mente. Aliás, Jeremias, o profeta, disse isso. Olha só, capítulo 1, versículo 10 e 11 e 12, ele disse: olha,
que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos. Que autoridade o profeta tem, amado. É que eu sei que é difícil as pessoas olharem para um homem e achá-lo que ele é um profeta, ou que ele é um sinal de Deus nesta terra. Mas o ministério profético tem poder sobre a nação e os reinos. E ele disse: eu te constituo sobre o reino. E ele disse: para arrancares, para derribares, para destruires, para arruinares. Amado, e o que precisa de ser arruinado, destruído e derribado? Fortalezas, sofismas e altivezes. Que o nosso país, neste momento, está debaixo de poderes de fortalezas. Poderes muito fortes dominam a mente coletiva e o inconsciente coletivo. A igreja tem que ter uma resposta. A igreja tem que ter uma resposta para a nossa sociedade. E a igreja que andou brincando de evangelho esse tempo todo, com transações, com verbas, com isto, com aquilo, com lava-jato, essa igreja não tem nenhuma autoridade sobre o reino nem sobre a nação. Muita gente anda brincando de Deus há muito tempo no Brasil. Então ele disse: você está constituído para arrancar, derribar, destruir, arruinar, e depois para você edificar e plantar. Então, meus amados, há fortalezas pessoais, às vezes na mente, que aprisionam a pessoa na sua maneira de pensar, no seu estilo de vida. Eu me encontrei com um jovem que foi do nosso ministério, que tem uma opção, já depois de adulto, teve uma opção sexual contrária a Deus. E o Senhor me permitiu, talvez fosse a última palavra que ele precisava de ouvir. E eu me encontrei com ele numa cerimônia, estava eu e minha esposa. Eu disse: puxa, nós chamamos você, volta para a igreja, você foi consagrado por mim, bebê. Você andava correndo na igreja, com os meus filhos. O seu lugar é na igreja, olha o que a Bíblia diz. E ele disse, olhou para mim com um ar gozador e disse: a Bíblia para mim hoje, eu tenho outros olhos. Tem outra cor a Bíblia, não é isto que... Você vê? Uma fortaleza. Porque a Bíblia diz que é homem, mulher é mulher, e ponto final. Mas há uma fortaleza que diz: não, mas dentro do meu corpo de homem está uma mulher linda, mulherona, cheia de barba. Isto é uma fortaleza, porque Deus não criou o homem para ter uma mulher dentro dele, nem uma mulher para ter um homem dentro dele. Não, mas o senhor, quem é o senhor? Eu sou um profeta que Deus levantou para derribar, arruinar, destruir, para edificar e plantar corretamente as coisas. Corretamente. Então, há fortalezas que aprisionam a mente. E há fortalezas culturais, valores que a nossa sociedade vive, prega, que estão em acordo com as trevas e com Satanás, de acordo com os valores de Satanás. Você vê, quando se estabelece, eu estou entrando aqui por um caminho, mas é bom eu dizer isto, quando se estabelecem até judicialmente regras, a Constituição diz: família é um homem, uma mulher, um filho, uma casa, filhos, família, um homem e uma mulher. Isto é Constituição, é a Bíblia que diz isso. Aí a sociedade diz: não, agora
Está oficialmente permitido o casamento homem com homem, mulher com mulher, um homem, três mulheres, um homem, 4, poli, x, não sei o quê. Isto são fortalezas. E você sabe que muita gente evangélica diz, claro, toda forma de amor é perfeita. Deus é amor. E se monte de gente diz o contrário, os valores da sociedade se tornam os valores do diabo. Então, Filipenses 2,15 diz isto: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, a nossa sociedade tem valores satânicos, valores pervertidos, valores corruptos. E qual é a função do povo evangélico? Ser luzeiro, não ter medo, não se acuar, não se acovardar, não se diminuir, não se apoucar. A hora é da igreja. Ou isto tudo é verdade, ou nós estamos aqui todos dançando na maionese. Ou isto aqui é verdade, amados, e nós vamos viver como luzeiro deste mundo, filhos de Deus no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então, o que essa geração pervertida e corrupta diz não pode servir para mim. Eu já saí de lá, o senhor já saiu de lá, nós já saímos de lá. Agora a nossa função é sermos luzeiros. Então o que o governo faz? Tira o ônibus, tira o BRT, a igreja não pode, tem multidão, como se a igreja não fosse o luzeiro. A igreja é luzeiro. A esta hora não há mais nenhum lugar para correr, amado. Se correr o bicho pega, se parar o bicho come. O único lugar aberto para a salvação é a igreja de Jesus Cristo, é o templo sagrado. É o templo sagrado. É o templo sagrado. É a solenidade, é a assembleia dos santos. Então disseram, não, manda prender os pastores. Olha, se não fossem os pastores e as igrejas evangélicas, eu vou dizer uma coisa, este país já teria virado Congo. Com todo o respeito ao Congo, nós temos lá um apóstolo ligado a nós, mas já tinha virado com 100 regras. Diz que é sociedade pervertida. Uma sociedade pervertida e corrupta, ela tem valores. Por isso Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, com este século. Porque este século é pervertido e corrupto. Este século está dizendo, panelaço, arrasa com o povo, mata o povo. É isso mesmo, prende, não deixa ônibus, não deixa, humilha. Nós temos consciência da gravidade do que está passando. Atenção, nós não somos analfabetos. Agora, daí, uma sociedade corrupta e pervertida e dizendo, a igreja é culpada a plantar batata, meu amado. A igreja é a resposta. Aqui vai entrar muita gente correndo aqui para dentro, amado, dizendo, salva-me, Senhor. Vai haver um despertamento. Agora é a hora das pessoas saberem que há um sol da justiça que está brilhando, amado. E de parar de brincar de evangelho. Efésios 5:11 disse, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, só o referir é vergonha. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, pela palavra, elas se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo te iluminará.
Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te. A igreja tem que se despertar, porque grande parte das igrejas está debaixo de fortalezas, amado. Então há muitas formas pelas quais as pessoas, às vezes até inadvertidamente, concordam com Satanás e ficam aprisionadas a estes valores. Paulo disse em Efésios: a nossa luta não é contra sangue ou carne. A nossa luta é contra... quer dizer que então nós temos uma luta. Eu pensei que isso era só o apóstolo. Olvídate disto. Diz que a nossa luta, a igreja, é contra a carne, não é contra sangue nem carne, é contra principados, é contra potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Então nós derrubamos cada uma das fortalezas emanadas como setas, como dardos, ora pela sociedade, ora pelos principados e potestades, quando concordamos com Deus. Diga: eu concordo com a palavra de Deus. Diga: eu renuncio às mentiras do inimigo. Senão nós não vamos viver, senão vai dar uma loucura geral. Vai dar uma loucura. No outro dia ainda podia apertar a mão, depois não, a mão não pode. Então agora está como? Soco. Todo mundo tá. Agora soco não pode. Cotovelo. Não, agora cotovelo não pode. Agora é o pé. Pé do lado, pé do... Não, agora é o pé para trás, pé para frente. Agora já não pode nem pé. Quem é que está instalando este pavor? A mídia. A mídia está. Pastor, quantas pessoas morreram com sarampo? Muita gente. Com pneumonia? Muita gente. Com AVC? Muita gente. Com infarto miocárdio? Muita gente. Mas o foco é este agora, que é para apavorar as pessoas, criando fortalezas. Uma irmã da nossa igreja tinha nada, tinha uma tosse seca, estava no mercado e fez gente, nego pulou, já tirou faca da bolsa. A irmã disse: não, é porque eu estou com um arranhado aqui. Mata, porque tem que logo matar, esfolar e cremar, que é para dizer... Gente, não foi nada, porque a sociedade está debaixo de uma fortaleza. Não aceita, amado, não aceita. Não concordo com Satanás. O caso é grave, tem o vírus brabo, mas ou fico com Deus e derrubo essa fortaleza, ou a fortaleza me derruba e me aprisiona. Paulo disse, 2 Coríntios 10, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir. Então não é para ficar fazendo carinho, é para destruir as fortalezas, para derribar. Diz que as nossas armas não são carnais, não são físicas, porque a nossa guerra não é física, é espiritual. Pastor, e qual é a principal arma que Deus me deu? A armadura de Deus. Amado, eu estou dizendo isto aqui de Efésios 6:13 em diante. Tomai toda a armadura de Deus. O meu mestre Ciro, já agradeci publicamente tantas vezes a Deus pela vida dele, criou um visual desta armadura. Isso aqui não é um brinquedo. Nós estamos visualizando o que acontece no mundo espiritual. Quarta-feira eu vou falar sobre o capacete. Então, quarta-feira, pela internet, online, né? Porque estes cultos da semana, todos vão ser lá. Nosso próximo encontro, no próximo domingo, nos 2 horários. Então, ele diz: toma a armadura toda. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não aceito nada de uma geração pervertida e corrupta. Não aceito. Eu tenho, disse, toma a armadura, resista no dia mau. Você vai vencer tudo.
Você vai permanecer inabalável. Depois ele disse: estáis firme, cingindo-vos o cinturão da verdade. Cingindo-vos com a verdade. Tenho mostrado isso aqui há 3 semanas, amado. Disse: veste-te da couraça da justiça, para proteger o coração, as emoções, os sentimentos. Olha as sandálias do evangelho da paz. Põe o capacete, põe o escudo, usa a espada. Isso tudo são recomendações. Aí a pessoa ouve a notícia da geração pervertida e corrupta, e ela se despe de tudo isso e fica de peito, encarando o mundo espiritual de peito nu. Vai levar a espadada. Então ele disse: firme, verdade, couraça da justiça, calça os pés com a preparação do evangelho da paz, embrace sempre o escudo da fé. Você tem que se revestir disto de madrugada, de manhã cedo, no silêncio com Deus, usando esta passagem, peça por peça. Isso demora 3, 4 minutos, mas você tem que se revestir, porque se você embraça o escudo da fé, você apaga os dardos inflamados do maligno. Você tem um capacete da salvação, que você sabe, o capacete da salvação tem a ver com a cabeça, porque a primeira coisa onde uma espada de um guerreiro bate é em cima, é na cabeça. A primeira coisa que o diabo faz é tentar na tua cabeça dizer que você não presta, que você é derrotado, que você é fracassado, que você vai ficar doente, que você vai morrer e acabou a tua vida. Então Deus diz: põe um capacete. Tua salvação tem que ser totalmente intacta. Eu vou ensinar isto quarta-feira, online. Depois ele disse: toma o capacete, a espada do Espírito, versículo número 18, com toda a oração. E o diabo luta para você não orar, amado. Dói o joelho? Não dói? Dói. Aposto, quando eu ajoelho, assim de pé, eu não sinto nada, aposto. Mas basta ajoelhar, já vem uma dor, dá um arrepio. Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Dói para você não orar, amado. Insista, a dor vai desaparecer. Diz: orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com perseverança e com súplica. Então, é daqui que vem o nosso poder em Cristo. É estar revestido com esta capacitação de Deus para enfrentar as lutas do dia a dia. Agora diz que elas são fortalezas. Elas são fortificações. Você já viu ali na entrada da Baía de Guanabara, quando se olha lá para Niterói, tem ali um promontório com uma fortaleza, acho que é de São Miguel que se chama, né? Você vê ali os piratas que tentavam entrar, jogavam bomba lá para dentro, aqueles canhões, e não derrubavam, porque paredes de 1,5 metro são fortalezas. E estas fortalezas, amados, são limitações e incapacitações quando elas dizem respeito à vida espiritual. Diz: você tem que destruir, tem que ser derrubado. Agora ele fala em outra coisa. Diz que fortalezas são para destruir fortalezas. Depois ele fala anular sofismas. Agora vem o 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então temos 3 coisas que nós vamos identificar. Você já identificou o que é fortaleza? É todo o pensamento que vai contra a palavra. Precisa de ser derrubado, precisa de ser destruído, precisa de ser arruinado, precisa de ser derribado, que é para edificar e plantar de forma certa. Tem que ir, tudo que é contra Deus e a Bíblia chama-se fortaleza. Você não pode ter na sua vida, você tem que concordar com Deus. Em segundo lugar, ele fala em sofismas. O que é um sofisma? Sofismas são filosofias, são raciocínios, são esquemas do mundo, são argumentos que produzem uma ilusão da verdade. Não é a verdade, eles produzem uma ilusão, simulam regras, criam lógica humana, algo que é inconsistente, é
é incapacitante, é enganoso, induz ao erro. Por isso Paulo diz em Colossenses 2,8, olha aí, cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, com os seus sofismas, vãs sutilezas. Diz que isto enreda, diz que é a tradição dos homens, é o rudimento do mundo, mas não é segundo Cristo. Então, se eu tenho algo que é uma ilusão da verdade e não é verdade, eu tenho que lutar contra. E deixa agora abrir 5 minutos, hoje é dia de festa, você vai me dar mais 5 minutos. Um dos sofismas que está estabelecido na igreja de Jesus, isso aqui é comum, é se estabelecer dentro da igreja uma venda, um comércio de ídolos, de idolatria, que o líder diz, não, mas isto aqui não é um ídolo, isto aqui é apenas alguma coisa que representa Deus. E Pedro diz em 2 de Pedro 2, 1 a 13, ele disse, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto, heresias destruidoras. Como é que uma igreja, como é que se introduz dentro de uma igreja algo destruidor? Dissimuladamente, sofisma. É uma ilusão da verdade. Ao ponto de renegarem o soberano Senhor Jesus, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição. Muitos seguirão as práticas libertinas deles, desses líderes, falsos profetas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, você está entendendo? Movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, mas para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Então deixa eu lhe falar aqui na autoridade do profeta da sua vida, ainda que não pareça, né? Porque eu não, pela minha altura e pela falta da barba, dá a sensação que eu não sou profeta, mas Deus estabeleceu isso. Então, quer dizer que há pessoas, que a Bíblia chama de falsos profetas, que movidos pela avareza, fazem comércio com o povo de Deus. Eu recebi esta manhã, eu fiz um pedido muito especial a uma irmã da igreja, que nós amamos muito, eu não vou dizer quem é, foi do nosso ministério, e um tempo que esteve em São Paulo, ela participou de um chamado ministério, onde eram vendidos ídolos, muitas campanhas. Olha, é muita coisa, hein? Olha ver se eu consigo me ver livre disso aqui para explicar à igreja. Isto tudo são campanhas feitas na igreja. É a campanha da Arca da Aliança. Você sabe por quanto é que isto aqui é vendido nas igrejas? $1.000 a $2.000. Então, os líderes, põe aí por favor a fotografia, bispo. Os líderes avarentos fazem comércio. Então é a campanha não sei o que do anjo não sei de que, os 7 Espíritos de Deus, a campanha da entrada na terra prometida lá com os cachos de uva, mais 7 espíritos, mais 7 espíritos. Mezuzá, você sabe o que é o mezuzá? Mezuzá é este aparelhinho que dentro tem uma escritura sagrada que os judeus colocam na porta de casa. Os judeus.
Não tem nada a ver conosco. Então eles vendem entre 1.000 a 2.000 reais. Tem aqui o cordãozinho, que dentro tem a vitória de não sei de que, o cordão. Depois tem mais um mezuzá pequenino, mais o cordão, a estrela de Davi, mais a campanha do Ebenezer, mais a arca da aliança. Amado, isto que está aqui é um grande sofisma de um grande comércio. E pior, é que quando a pessoa acredita nisto aqui, ela está debaixo de uma fortaleza de prisão e num sofisma, porque o sofisma é uma falsa verdade. Isto aqui não é arca da aliança de nada. Isto é um pequeno objeto que tem a forma de uma arca da aliança, mas não é arca da aliança. Isto rouba a glória de Deus. Esta irmã me disse que tinha 7 mezuzás em casa, em cada quarto, Isso significa o quê? 1.000 a 2.000 reais. Se eu somar o que está aqui, é uma fortuna. Mas eles induzem. Faça a campanha da arca, faça a campanha do mezuzá, faça a campanha do anjo, faça a campanha das... Então, amados, Satanás tem aprisionado. Porque a Bíblia diz, o justo vive por fé. Não é pelo que vê. Estas coisas aqui, na realidade, é um aproveitador. É alguém que Paulo diz, Pedro, movido pela avareza. Fazem comércio de vós, palavras fictícias, campanha da arca da aliança, 2.000 reais, quem quer, leva, vende tudo, dá o teu dinheiro todo, vai catar batata, mas leva a arca da aliança. E a pessoa vai e leva a arca da aliança. A ovelha é induzida ao erro. Sabe o que é um sofisma? O que é uma fortaleza? E graças a Deus que a irmã, quando me ouviu falar na outra semana sobre esse assunto, mandou um recado para a bispa, e eu peguei o telefone, na hora liguei para a Amado, uma irmã que está conosco desde jovenzinha, eu disse, não pode, tem que tirar. Não pode ter nada, porque estes cordõezinhos, isto tudo, amado, essas estrelinhas, isto tudo que está aqui, tem por trás alguém que quer roubar a glória de Deus, que cria um sofisma, uma fortaleza. Amado, não podemos ter nada que seja contra Deus. Se você não renuncia a qualquer ídolo, você tem uma fortaleza, você será derrotado. A pessoa está, porque o movido pela avareza com palavras fictícias, diz assim, sim, mas a arca da aliança está na Bíblia, é verdade. Também está na Bíblia a cruz e a morte da cruz. E nunca ninguém me pediu para morrer na cruz. Então, palavras fictícias são palavras de quê? De ilusão, são sofismas. Deus disse, tira. Eu não posso simplesmente seguir o que o meu coração sente. Eu não posso ficar pensando, porque eu sou mesmo um errado, eu nunca vou acertar. Ou então, para acertar alguma coisa na vida, eu vou ter que ter algo que eu possa ver. Então, os 7 Espíritos de Deus, sabe, o cordão, o mezuzá. Amado, isto é capcioso. Isto induz ao erro. Isto é má fé. Isto é cavilação, isto é trama ardiloso, isto é astúcia, isto é ironia, isto é zombaria, isto é fraude, isto é ardil, isto é fingimento, isto é enganação, isto é logro, isto é embuste, isto é sofisma. Tem que tirar, tem que derrubar. Que está dentro da carteira. Às vezes a pessoa tem lá dentro da carteira uma folha, um trevo de 4 folhas, um santinho, uma aparecida, um ídolozinho, uma correntezinha, é só uma coisa para dar sorte. Amado, isto tudo é uma grande mentira. Atenção, povo de Deus, muita gente está me ouvindo de outros ministérios que está preso a isto tudo que está aqui. E altivezas, apóstolo? Porque ele disse, fortalezas, sofismas e altivezes tem que ser derrubados. Você sabe que altivez é alguma coisa que provoca orgulho na pessoa.
é alguma coisa que centra a vida do homem, em vez de Deus estar no centro. É uma autoconfiança, é uma empáfia, é uma arrogância, é uma presunção e é uma soberba, que às vezes se instalam na vida. Provérbios 16, 18 diz isto, olha só. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então o inimigo ergue fortificações para resistir à verdade de Deus, para frustrar os planos da redenção. Ele vem com argumentos sutis, ele vem com uma pretensão lógica, e você sabe, ele constrói os castelos das paixões, as muralhas da luxúria, dos prazeres, da ganância, coloca o homem no pináculo do orgulho. O coração do homem senta-se no trono da sua excelência e da sua suficiência. Resiste à verdade de Deus, porque o eu não passa de um grande sofisma e de uma grande altivez. Mas a Bíblia diz que se Cristo libertar, verdadeiramente seremos livres. Você é um guerreiro cristão, você é uma guerreira cristã. Você tem armas espirituais, você tem que atacar as fortalezas, pelo poder miraculoso de Jesus. Todos os bastiões do pecado, do erro, são derrubados esta manhã, são destruídos esta manhã. Você tem que levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, derrubar todas as teorias, todas as filosofias, todo o orgulho, toda a soberba. Você tem que derrubar. Eu vou lhe dizer, perante as armas espirituais que nós temos, elas caem. Lembra-se, temos 5 minutos, lembra-se quando Jericó estava para se confrontar com Josué e Josué com Jericó. Diz em Josué 6:1, ora Jericó estava rigorosamente fechada. Ninguém saía, ninguém entrava. Parece que isto aqui é o estado do Rio de São Paulo, hein? Ninguém entra, ninguém sai. Você pensa que alguma coisa é nova debaixo do sol? Nothing. Diz que ninguém entrava, rigorosamente. Por causa dos filhos de Israel, Jericó estava rigorosamente fechada. Não entra, não sai. Versículo 2 diz, então disse o Senhor a Josué, olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Versículo de número 3, vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão as 7 trombetas do chifre de carneiro diante da arca. Pastor, mas então, aqui está falando da arca, por que o senhor não vende aqui na igreja? Está falando da arca de Deus, não está falando da arca do ganancioso. É a arca de Deus, é outra história. Então, no 7º dia, dia da perfeição, rodeareis a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo de número 15, no 7º dia, madrugaram, ao subir da alva. As coisas com Deus acontecem de madrugada, mano. Pode acreditar. Na alva, na subida da alva, madrugaram, e na mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16, sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, que estava rigorosamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, levantando um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então isto quer dizer o que, apóstolo? Toda resistência,
toda fortaleza demoníaca, toda luta, toda oposição, tudo aquilo que vem de uma sociedade corrupta e perversa, que se constitui uma fortaleza, um sofisma, uma ilusão da verdade, ou uma altivez, a presunção de que o homem é que tem as regras da vida em sua mão. Era Jericó. Jericó estava fechada, rigorosamente. Não entra, não sai, não entra, não sai. E Deus disse: você vai entrar, porque você vai destruir essas fortalezas. Mas como é que nós vamos fazer? A parede é grande, é muito grande a cidade. Não, vocês vão seguir a minha regra. Vocês vão rodear, vão tocar a trombeta, vão quebrar os cântaros, vão gritar e tudo vai cair. Porque eles obedeceram a Deus, está dizendo a bispa, eles tiveram vitória. Se você obedecer a Deus, você vai ter vitória. Nós estamos agora perante uma Jericó no Brasil, amado. Rigorosamente fechada, ninguém entra, ninguém sai, está proibido, não vou, vai morrer, vai acontecer. Deus disse: eu entreguei Jericó em tuas mãos, amado. O Senhor está dizendo: nenhuma fortaleza vai prevalecer, nenhuma arma forjada vai prevalecer. Mateus 16, 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amado, você é um guerreiro. Nós estamos debaixo da vontade do Senhor. As trombetas já começaram a tocar aqui nesta igreja há muito tempo. As muralhas vão ruir. Eu termino com o Salmo 27, 8 e 9. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, vamos dizer juntos: nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8: eles se encurvam e caem, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Versículo 9: ó Senhor, dá vitória ao rei, dá vitória ao povo de Deus, dá vitória à igreja, quando nós clamarmos. Amado, nossa proteção está estabelecida pela armadura de Deus e é intransponível. E nesta hora, amados, em que o orgulho afasta a nossa nação uns dos outros, a humildade une a igreja Cristo vive. É verdade que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Obrigado, Deus. Obrigado pela revelação da palavra. Obrigado, meu Deus, porque não há fortaleza que não seja derribada e derrubada. Não há sofisma que prevaleça. Não há nenhuma altivez, orgulho ou soberba humana que persista. A nossa suficiência vem de Deus. Somos o que somos pela graça do Senhor. Temos a mente de Cristo. E humildemente na Tua presença, Senhor, clamamos ao Deus vivo por graça e misericórdia, porque é de Ti, Senhor, que vem o socorro, é de Ti que vem a paz, é de Ti que vem a provisão, é de Ti que vem a cura, o milagre, o prodígio, a maravilha. É de Ti que veio a fé que vence o mundo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus.